Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, abram comigo, por favor, a palavra de Deus, que é o nosso norte, é o nosso tudo. Eu quero falar com vocês sobre Mateus 23:13. Estava na oração, vim acompanhar a Bispa Ana para este culto. Eu queria falar com vocês algo importante. Aqui nós estamos diante das 8 acusações de Cristo contra os religiosos, os hipócritas, os fariseus. 8 acusações de Cristo contra a igreja apostatada. Amém? Então deixa eu aumentar aqui a luminosidade para que eu possa fazer a leitura. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, um discípulo. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunho contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu
estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Amados, o Senhor, Ele falou muito profundamente ao meu coração. Nós estamos numa geração onde o Senhor tem se revelado, e essas 8 acusações contra os religiosos, fariseus hipócritas, contra a igreja apostatada. É preciso que possamos compreender que este é o momento em que precisamos buscar não a bondade, porque não existe bondade em nós, mas a consciência. Precisamos buscar a nossa consciência. É preciso compreendermos a nossa coexistência com Cristo. Basta. É preciso entendermos tudo aquilo que a igreja apostatada tem profanado o altar do Senhor. Precisamos dar um basta. Precisamos compreender que esta igreja apostatada, que trabalha no medo, trabalha na maldição, trabalha na profanação daquilo que é santo. Ó, igreja, vocês que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito está trazendo sobre a igreja esta noite. Que vocês possam compreender que estamos no tempo da consciência. Muitos têm fechado as portas dos céus para aqueles que desejam entrar, e nenhum nem outro tem entrado. Uma igreja prostituta, uma igreja que tem profanado o sangue de Jesus, pisado no Espírito da graça. Precisamos compreender, como aqueles que são servos e servas do Altíssimo, a necessidade de aprendermos a ouvir. É preciso termos essa consciência, porque se não sabemos ouvir, não também conseguiremos obedecer e muito menos nos submeter. Porque submeter é mesmo sem compreender, mas se sujeitar. E se estamos vivendo diante de uma geração que apacenta a si mesmo, insubmissos, que não consegue ouvir naturalmente as coisas naturais, não vivem naturalmente de forma justa, reta, santa, como pensam que serão capazes de ouvir a voz do Espírito, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se temos essas características, nos tornamos servos humildes. E o Senhor me fazia lembrar ali, quando me trouxe essa referência acerca do tripé do ministério do Senhor Jesus, aquilo que, sobretudo na sede antiga, falávamos incansavelmente, porque o tripé da nossa caminhada é amor, humildade e autoridade. Amor, o amor, ele precisa ser o epicentro da nossa caminhada. Precisamos ter nessa consciência, através do Espírito Santo, essa convicção. O amor, ele precisa fazer parte da nossa vida. É preciso entendermos isso. A humildade, ela é uma característica daqueles que ouvem, obedecem e se submetem. E aqueles que estão aperfeiçoados através do Espírito Santo, através de tais características, recebem de Deus autoridade. O Espírito Santo hoje está trazendo sobre nós a consciência, para que não sejamos bons, mas conscientes. Porque buscar a bondade
é algo utópico, não significa que seremos maus, mas nascemos maus. Que vocês possam compreender, porque muita estrutura religiosa tem desligado vidas. Quem são esses pseudo-pastores? Essas pessoas que trazem a culpa e a condenação eterna sobre aqueles que estão buscando o reino dos céus. É preciso que entendamos isso. O ladrão da cruz, ele teve a consciência de quem era Cristo e a consciência de quem ele era, injusto, merecedor. Precisamos observar aquilo que o Senhor está nos trazendo. O tempo é de consciência. Que vocês possam compreender que o reino dos céus ele é tomado à força, porque é necessário que perseveremos. A perseverança precisa ser uma marca de um servo, de uma serva, uma marca apostólica e profética. Nós somos proféticos. O Espírito de Deus hoje está bradando, dizendo: perseverem, guardem a fé e combatam o bom combate, porque o reino de Deus é tomado à força. Nós não estamos no tempo da igreja que conquista, mas da igreja que resiste. Portanto, resistam, mas é necessário novidade de vida. O novo nascimento, ele é imprescindível. Vocês e nós fomos libertos através do sangue de Jesus. Nos tornamos livres do poder do pecado, mas escravos de Deus, porque fomos comprados por preço de cruz. Que vocês possam compreender isso e não abrir mão da convicção da salvação. Mas é necessário, o meu povo perece porque não conhece a minha palavra. Como é que você pensa? Como é que você pode pensar em ser quem você é, sem ter a capacidade de compreender, e de ouvir, e de obedecer, e ainda assim participar da glória de Cristo? É preciso que naturalmente busquemos a capacidade de ouvirmos. Nós vivemos uma geração absolutamente surda, não sabe ouvir. Quem não ouve não tem a capacidade de reproduzir. Até uma criança, para aprender a falar, precisa ouvir. Se não entendermos o Shema de Deus, o ouvir para obedecer, não vamos conseguir compreender os mistérios de Deus e nos afastaremos dos céus. Que vocês possam entender isso. Entendam, não importa o nome da sua dificuldade. No Getsemane, o Senhor Jesus nos traz ali uma reflexão poderosa, uma chave para a oração. Para que a gente não caia em tentação, ore, igreja. O Senhor Jesus nos advertiu incontáveis vezes: orai e vigiai. E a igreja dorme. Uma preguiça, uma pandemia de uma preguiça terrível. E essas 8 acusações contra os fariseus hipócritas, contra os religiosos, contra a igreja apostatada, precisa ser digerida. Que vocês possam, aqui através desse 0,5% em casa, receber do Espírito Santo a mais profunda revelação. Ninguém tem o poder de desligar você do céu, a não ser você mesmo. Por isso clame e brade. É necessário oração. A igreja, ela acha que vai ingressar no reino dos céus e compartilhar da glória de Cristo, sem compartilhar da sua morte. Precisamos compreender. Não deem ouvidos a esses falsos líderes, nem ao diabo, que dizem que para que você não vai entrar no reino dos céus, porque você é um pobre, miserável pecador. Muito prazer, eu também sou. Tenha consciência de que fomos justificados pelo sangue de Jesus.
tenho consciência que a salvação já nos foi entregue ali, as nossas malas já estão prontas. Tenho consciência de que as vestes não salvam, mas o salvo tem uma consciência de uma veste santa. O salvo tem uma consciência da forma como tem que proceder, de falar, de agir. É necessário. Nós somos chamados para sermos sal e luz. Precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Não importa o nome do teu pecado, ore. Deus está mandando, ore. Para que você não caia em tentação, ore. Se você tem uma dificuldade numa área, um espinho na carne, ore. Porque existe uma promessa para que não venhamos a cair em tentação, a oração. E se tem caído em tentação, porque está faltando oração no meio da igreja. Está faltando oração no meio do povo de Deus. Este é o momento do grande avivamento individual. O avivamento não é marcha para Jesus. O avivamento não é aglomeração, aglomerado de pessoas gritando, rodopiando. Nós estamos vivendo no epicentro da apostasia da igreja. Na hora da meia-noite, estamos a pouquíssimos microsegundos do arrebatamento. E muitos ainda brincam com a eternidade. Muitos ainda almejam a eternidade, a glória de Deus, mas não querem compartilhar da sua morte. Muitos querem uma eternidade, mas permanecem de braços cruzados, tomados de preguiça, uma pandemia de uma apostasia, uma pandemia de uma ausência de oração, uma pandemia de uma ausência de amor, uma pandemia da ausência da palavra de Deus. Precisamos compreender que estamos na hora da meia-noite. Precisamos compreender que é necessário que levantemos com a ousadia, a intrepidez, na consciência de que não existe nada de bom em nós. E que todas as promessas de Deus vão de se cumprir sobre nós através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo de Nazaré. O brado do Espírito Santo sobre a sua vida hoje é que você tenha consciência do tempo que você tem desperdiçado e do azeite que você tem desperdiçado, porque a unção é sem limites. Basta que tenham botijas disponíveis, o Espírito Santo vai derramar e sem medida sobre as botijas. Que você se posicione como uma botija, como um vaso de honra, para receber o mais puro azeite. Que você compreenda o tempo que nós estamos vivendo e pare de brincar. Não existe mais tempo para oportunizarmos a nossa carne, o nosso próprio eu. É necessário olharmos para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. É preciso entendermos que todo mundanismo, todo secularismo, tudo aquilo que não pertence a Deus, todo altar, não importa. Pode ser um cabelo, uma roupa, um carro, um filho, uma esposa. Todo e qualquer altar na sua vida precisa ceder. Não é possível adorarmos as dois deuses. Certamente agradará a um e desagradará o outro. O tempo agora é de destronar estes altares. O tempo agora é de buscar o Senhor enquanto se pode achar. O tempo agora é de parar de brincar. Existem instruções muito simples sendo aqui proferidas, proclamadas na palavra de Deus. E existe uma incapacidade muito grande das pessoas. Primeiro porque não buscam a palavra de Deus. São pessoas que, independente de serem ou não letradas, não buscam a palavra de Deus. E se não buscam a palavra de Deus, não recebem a armadura de Deus. Se não tem autoridade de Deus, não será capaz de resistir às tentações de Satanás. É preciso que entendamos a necessidade de vivermos uma vida de oração e de leitura da palavra. É um momento importante de nos relacionarmos com Deus. É um momento, conforme a parábola das 10 virgens em Mateus 25, de buscarmos o azeite,
E mais do que buscarmos o azeite, enchermos as nossas vasilhas de um azeite, uma reserva previdente, porque será necessário na reserva. Mas o que me deixa estarrecido é que muitas pessoas estão brincando no meio desta pandemia espiritual, andando na corda bamba do pecado, distanciando-se do eterno, do poder da regeneração através do sangue de Jesus. E existe uma eternidade. E o ponto fundamental é que se você deseja passar a sua eternidade com Cristo, você precisa também compreender que é necessário morrer para si mesmo. Diminua para que ele cresça. Não é possível que o Espírito venha coabitar num vaso cheio de eu, cheio de pecado, cheio de si, pessoas que não sabem ouvir. Ouçam aquilo que o Espírito está trazendo sobre a igreja esta noite. Se é ouvindo, é para obedecer, se submetendo. Assim recebemos uma característica: os não humildes, os arrogantes, os soberbos e prepotentes não sabem ouvir, não obedecem porque já são cheios de si. E se você tem essas características, você precisa fazer com que Deus possa fazê-lo um vaso novo dessa casa do oleiro. É importante que você reflita esta noite. É preciso que você, assim como eu, com o espelho diante das nossas faces, possamos observar quem somos, os projetos de Deus. Será que estamos no centro da vontade de Deus? Será que estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Ou estamos buscando as coisas terrenas? Será que temos um coração misericordioso? Ou um coração rixoso, cheio de contenda? Será que o nosso coração é um coração inclinado a perdoar? Ou um coração que tem a retenção de mágoas? Mágoas que trazem inclusive enfermidades muito piores do que as espirituais, mas também as físicas. É necessário revermos, nos reposicionarmos, nos esvaziarmos. É tempo de compaixão e misericórdia, igreja. Que vocês possam compreender esse chamamento com relação à consciência. O batismo com o Espírito Santo, não estou falando do Pentecostes, mas estou falando do batismo das águas, não é um mero lavar de corpos, mas a consciência esta que nos traz uma oportunidade, assim como o ladrão da cruz. É preciso clamarmos ao Espírito Santo para que Ele venha, através de nós, interceder com gemidos inexprimíveis. É tempo de nos esvaziarmos. É tempo de reconhecermos a soberania de Deus. É tempo de não sermos mais os senhores de nós mesmos. Nós não somos donos de nada. E nós sabemos que não temos controle absolutamente de nada. Existem coisas terríveis que ainda vão acontecer. E a igreja precisa estar estabelecida sobre a rocha. Porque os ventos vão soprar. E aqueles que estiverem sobre a rocha permanecerão, assim como permanecerá para todo sempre a palavra de Deus. É um tempo de reflexão. É um tempo de tirar a preguiça, o sono. É tempo de dobrar o joelho. É tempo de não falar coisas bonitas, mas falarmos com Deus, assim como falo com um amigo, assim como falo com meus filhos, assim como eu falo com a minha esposa. É tempo de oração, igreja. O tempo é de vigilância e oração. Nós estamos no fim dos tempos. Não há tempo de mais nada. Parem, cessem com toda a brincadeira. É tempo de amar, é tempo de ouvir, é tempo de obedecer, é tempo de submeter. Amor
humildade e autoridade. Se você quer ser de fato um discípulo de Cristo, entenda que não vai ser uma carteira de pastor, não vai ser um certificado eclesiástico. Você precisa aprender a ouvir. Ouvindo o seu pastor, o seu marido, a tua esposa, o teu filho. Você precisa estar com os teus ouvidos destrancados. Porque quem não ouve não obedece. Se você ouve, se você obedece, você se submete. Logo você tem uma característica apostólica diante dessas três, ou seja, humildade. Se você é o senhor do seu próprio nariz, se você não ouve ninguém, você logo não obedece, muito menos se submete. A humildade está longe da sua vida. Jesus foi a maior demonstração de humildade. O legado apostólico, a marca apostólica dos enviados, aqueles que são discípulos de Cristo. Nenhum ser humano é capaz de conferir a você, a não ser você mesmo, através destas características. E você precisa se perguntar agora: eu tenho amado? Eu tenho amado? Porque se você não ama o teu marido, o teu filho, os teus parentes, o teu vizinho, você não ama Deus que não vê. A humildade, ela concentra as três características de ouvir, obedecer e submeter. E então recebemos de Deus a autoridade. Não permitam que nenhum pastor, como eu disse há pouco, nem tampouco o diabo, te desligue do céu, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Nenhum ser humano sobre a face da terra tem a capacidade de salvar a si mesmo através das suas obras, através das suas boas obras. Se você cair, tenha consciência de combater o bom combate, levante-se e prossiga para o alvo, porque a ordem que Deus está dando hoje para a igreja é: marche. A ordem que Deus está dando para a igreja é: marche, siga, siga, siga. É preciso seguirmos para o alvo. A linha de chegada está logo ali. Marche, igreja, marche. Se cair, tenha consciência. Quando você cai, você tem a consciência dada pela própria lei daquilo que você fez errado. É a operação do Espírito Santo sobre a tua vida. Não fique prostrado. O diabo não pode te acusar. Nenhum líder pode te desligar do céu, a não ser você mesmo. Logo levante-se e continue marchando. Continue marchando. Porque quando sabemos que fazemos algo errado, não significa que vamos deixar de fazer. Significa que vamos lutar com toda a nossa força para tomar o reino de Deus. O mais importante é entendermos acerca da consciência. Está consumado, precisamos, na consciência das nossas falhas, dos nossos pecados, não desistirmos. Tampouco permanecermos com as nossas mentes cauterizadas, mas nos levantarmos diante do trono de Deus e marcharmos prosseguindo para o alvo. É isso que precisamos fazer. Que vocês possam compreender e trazer à existência essa consciência. É necessário, igreja, que vocês possam compreender. No nome de Jesus, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Primeiramente eu gostaria de manifestar aqui a saudade de todos da igreja presencial. Realmente, ao mesmo tempo em que nós estamos aqui com muita alegria, porque sabemos que
de toda forma, estamos aqui contribuindo para que nesta noite o culto chegue até a tua casa. Mas nosso coração também, ao ver aqui as cadeiras vazias, nós sabemos que Deus tem guardado esse povo. Povo que busca por Ele, que clama por Ele nesta hora. E eu tenho visto aqui dentro do ministério, um povo mais forte. Ontem estava ali ministrando, nós temos um grupo de discipulado que se instaurou após o início dessa pandemia, de 47 mulheres, que todos os sábados estão comprometidas com um discipulado, porque querem ser discípulas de Cristo, e com isso estamos, assim como o bispo disse, que existem pastores, líderes, que criam discípulos para a morte, discípulos têm sido gerados para Cristo, e isso é glorioso, poderoso, assim também como o bispo, também ali com um grupo numeroso de pessoas, tem discipulado vidas, discípulos para Cristo. É isso. A liderança constituída com a autoridade de Cristo sobre a face da terra é para gerar filhos e discípulos para Cristo. E ontem foi dito no discipulado algo também muito poderoso. Cristo não busca discípulos obedientes, Cristo busca discípulos submissos. Os fariseus, eles eram obedientes à lei, mas insubmissos a Cristo. E o que Cristo busca em nós é a submissão verdadeira. É algo que é gerado no nosso íntimo e é assim colocado no altar do Senhor. A nossa submissão, a verdade que liberta, que cura e que edifica, que restaura vidas, famílias. É isso. Isso é muito poderoso. Nesta noite, o título dessa mensagem, geralmente eu insiro o título da mensagem no final do culto. Eu não tenho por hábito no início já saber qual é o título, porque às vezes eu trago alguns versículos aqui e o Senhor me usa de uma outra forma. Então eu deixo para colocar, mas nesta noite foi diferente. O Senhor trouxe sim um título, a importância do Apocalipse. E por que eu digo isso? Existem igrejas, existem denominações, existem religiões, e eu tenho testemunhas vivas de pessoas que já chegaram a mim e falaram: por quê? O meu líder religioso, porque meu líder religioso me impede de ler o Apocalipse. Quando eu vou tirar alguma dúvida sobre o Apocalipse, eles logo dizem: não leiam o Apocalipse. O Apocalipse não é para esse tempo. Amados, em nome de Jesus, o Apocalipse é a coroação da Bíblia, é a revelação. E as pessoas costumam a ter medo justamente porque os líderes falam para não ler. O juízo que está estabelecido na Bíblia é para os inimigos de Deus, não é para o povo de Deus. Ao contrário, o Apocalipse é para onde vamos passar a nossa eternidade. Apocalipse é a revelação da esperança concretizada no arrebatamento, aonde a igreja se encontrará com Cristo nos ares. E é por isso, em nome de Jesus, que hoje o Senhor traz aqui esse tema para vocês, a importância do Apocalipse, a importância de você se deleitar, de você se derramar nas escrituras do Apocalipse, porque é de suma importância. Por isso nós iremos sim, através de alguns versículos, o Senhor irá nos instruir de forma plena e poderosa, para entendermos o que é o Apocalipse, o que é gerar, como foi dito através do bispo, gerar discípulos para a vida e não para a morte. Amém? Em nome de Jesus, vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias em Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:1.
demonstra como é importante e para quem são os destinatários. Quem são os destinatários de Apocalipse? Um líder religioso, ele pode até te dizer, não leia Apocalipse, mas a palavra de Deus diz ao contrário, que é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido ao seu servo João. Quer dizer que o Apocalipse ele foi escrito para você, servo de Cristo. Por isso é de suma importância, é de muita importância que você saiba, que você conheça as Escrituras, porque Apocalipse está muito distante para o povo de Deus de ser juízo, mas é a revelação de uma salvação, é a revelação de uma eternidade a Cristo. Como a levita que orou, nós somos adoradores, verdadeiros adoradores. Ainda que a morte retire a minha vida, eu serei um verdadeiro adorador nos céus. Ou seja, o nosso destino é ser adorador na terra, é ser adorador no céu. Ou seja, nem a morte pode nos tirar o distintivo de sermos verdadeiros adoradores. Aleluia, glória a Deus. E é por isso, meus amados, que vocês possam entender e compreender e ouvir a ministração, a palavra que o Senhor tem para esta noite, entendendo que a palavra de Deus, o Apocalipse, ele foi revelado a João para você saber o que em breve há de acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Apocalipse 7, Apocalipse 7:16. É poderosa o que o Senhor vai dizer para nós nesta noite. Nunca mais terão fome. Como isso pode ser algo que pode aterrorizar o povo de Deus? Não, o Apocalipse não é para nos aterrorizar, é para nos dar esperança que nós um dia não estaremos mais neste mundo atribulado, mas nós estaremos na nova Jerusalém. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. Versículo 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Glória a Deus. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse está longe de ser uma escritura de nos aterrorizar. Não, Apocalipse é a nossa esperança, é a coroa da Bíblia, é o que finaliza a Bíblia. A Bíblia, ela é fechada, aonde um tempo se fecha, se encerra. E aonde está essa revelação? Está na palavra de Deus em Apocalipse. Mas mais poderoso ainda é o que o Senhor vai revelar através das Escrituras nessa noite. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Nós somos, é esse Jesus que o Apocalipse fala que nós iremos nos encontrar. É esse Jesus que nós iremos passar a nossa eternidade, porque Ele será e é constituído e está estabelecido no trono, assim como foi dito no versículo anterior. Ele está no trono e Ele nos arrebatará. É esse Jesus que é a nossa promessa, para que nós possamos encontrar nos ares com Ele. E agora eu gostaria antes de continuar com os versículos, existem dois termos na palavra de Deus que eu gostaria que vocês entendessem antes de nós lermos os próximos versículos. Muito se fala na igreja fiel, na noiva, e muito se fala também, como já foi dito aqui, na igreja herege, na igreja infiel, que gera discípulos para a morte. Amém? Então entendam
De um lado nós temos a noiva de Cristo que está sendo ataviada, que está sendo adornada, que está sendo cuidada, para que um dia ela possa ser arrebatada nos ares, para encontrar com o noivo que é Cristo. E é muito importante que você compreenda estas palavras, porque essas palavras elas irão te facilitar na leitura do Apocalipse. Esta noiva está sendo preparada. E quem é essa noiva? Somos nós, a igreja. É a igreja que tem prazer nas escrituras do Senhor. É na igreja que busca ser discípulo de Cristo. É na igreja que gera discípulos para Cristo, que tem que morrer para nascer, que tem que se humilhar para ser exaltado, vai na contramão do mundo. Essa é a noiva de Cristo que está sendo adornada para se encontrar com o seu noivo Cristo. Mas do outro lado nós temos uma igreja apostatada, uma igreja herege, que na palavra, que nas escrituras ela é um espírito, é a prostituta. Ela está sendo, ela diariamente, 24 horas, ela ataca os cristãos, ela tenta mitigar, ela tenta retirar das palavras de Deus, ela se apresenta como uma igreja, ela tem características de uma igreja, e eu não digo aqui que é somente uma religião essa prostituta, porque muitas denominações evangélicas também têm esse espírito da prostituta, que é realmente desviar os teus filhos do caminho do Senhor, diante da pregação da palavra de Deus, porque parece que é correta, ela se apresenta na igreja, ela se utiliza da palavra de Deus, mas ela fragmenta a palavra de Deus, porque ela cria dentro da palavra de Deus, ela coloca, ela introduz o mundo na igreja. Por isso ela é uma prostituta, porque ela não é fiel a Jesus como a noiva é. A noiva, a igreja verdadeira que não contamina a palavra de Deus, ela é fiel. E essa noiva se encontrará nos ares com Cristo. Essa igreja prostituta, ela sim, ela trava uma luta com a verdadeira, com a noiva. E é isso que o Senhor vai, através dos versículos, mostrar para vocês, para que vocês estejam atentas, que exijam uma igreja com cara de igreja, mas ela é a prostituta. Ela está gerando discípulos para uma condenação eterna, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abram seus versículos. Apocalipse 17:1. Um dos sete anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha. Sabemos que Apocalipse ele foi revelado a João, o apóstolo do amor. Ele foi escolhido para ser arrebatado e para nos trazer e revelar as palavras que estão ali inseridas em Apocalipse, amém? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta. A grande prostituta, ela sim tem que se preocupar, ela sim tem que se aterrorizar com o Apocalipse, porque lá está descrito qual é o destino da prostituta, lá está escrito e lá descreve a prostituta. É por isso que as falsas igrejas, as falsas religiões, eles proíbem os seus religiosos, aqueles que congregam, aqueles homens e mulheres, porque lá está descrevendo justamente ela. Ou seja, não leiam, porque vai de encontro aos ensinamentos, amém? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram.
Amados, essa prostituta é um espírito que está estabelecido sobre religiões e denominações também evangélicas. Entendam isso. Sobre religiões e também denominações evangélicas. O espírito da prostituta, ele está estabelecido porque formam discípulos, como disse aqui o bispo no início, para a morte e a condenação eterna. Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, com quem reis da terra se prostituíram, ou seja, as nações levantaram religiões, falsas religiões que comprometem sim, que comprometem sim a verdade estabelecida na palavra de Deus. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E o que significa se embriagaram com o vinho da sua prostituição? Essa igreja prostituta, ela adormece. É a igreja que dorme. É a igreja que dorme. Com o seu vinho da prostituição, ela embriaga os povos. Homens e mulheres embriagam e tiram o quê? Quando alguém está embriagado, retira o quê? O discernimento do certo e do errado. Porque eles se tornam como se fossem marionetes, pessoas levadas pelas falsas doutrinas da prostituta. E é isso que o Senhor, sim, a prostituta, sim, haverá o julgamento, sim. O juízo é para aqueles que comprometem a palavra de Deus. Não é para a noiva que um dia se encontrará com Cristo. O Apocalipse não é juízo para os servos e servas que estão dentro desta noiva, da noiva comprometida com a verdade, que anda em arrependimento, quem anda em santidade, que busca alinhamento, que busca ouvir a palavra de Deus, que busca ser um verdadeiro discípulo de Deus e de Cristo sobre a face da terra. Amém? Apocalipse 17:4. A mulher, e aqui nós estamos falando da prostituta, da igreja herege, da religião que te distancia de Deus. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, porque ela é rica, ela tem poder sobre a face da terra. Ela está adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, que é o atrativo, o que as pessoas buscam: igrejas ricas, igrejas poderosas, igrejas com grande volume de pessoas, as marchas para Jesus, que o que? Embriaga o povo no vinho da prostituição. Segurava um cálice cheio de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E o que é mais perigoso, nós sabemos que sobre a face da terra existem pessoas que adoram a Satanás. São seitas que se declaram adoradores de Satanás. E aí o crente vê aquilo, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, mas está dentro de uma igreja prostituta. Sabe por que a igreja prostituta? Porque o diabo, ele é astuto. A palavra de Deus diz que ele ronda querendo tragar. Então ele sabe que tem certas pessoas que são ateus. Tem certas pessoas que querem adorar o Satanás. Então tem essas seitas. Eu não gosto de crente, eu não gosto de cristão, eu quero adorar. Existem essas seitas. Só que a prostituta, ela atrai pessoas que querem Jesus.
que querem a Deus. Elas pregam a palavra de Deus, elas apresentam a palavra de Deus, elas têm a liturgia da palavra de Deus, mas elas fragmentam a palavra de Deus, trazendo e incutindo no povo as heresias. Ela é perigosa, ela é mais perigosa que a seita. Sabe por que ela é mais perigosa que a seita? Porque a seita, é claro que o crente não vai chegar nem perto, mas a prostituta também é uma seita, levantada pelo próprio Satanás, para poder o quê? Atrair servos e servas, porque gostam da riqueza dela, gostam da expectativa que ela gera para o povo, que é ter sobre a face da terra, que é conquistar sobre a face da terra, que é ter uma vida boa sobre a face da terra. Porque enquanto isso a noiva ela está pregando que no mundo teríamos aflições, que não importa, porque as nossas promessas, elas são eternas, as nossas riquezas, elas estão nos céus. Então é isso, é exatamente isso. Ela é muito perigosa, por isso ela faz discípulos para a morte, enquanto a noiva, ela faz discípulos para Cristo, para o arrebatamento, para uma era de riqueza futura, eterna, em nome de Jesus, amém? Apocalipse 17:2. O que me chama muita atenção aqui, com quem os reis, e os reis aqui representam nações, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram. E quando eu gostaria de destacar essa palavra embriagaram, porque se embriagar é um vício, é o vício da religião apostatada. Ele perde o discernimento, e essa religião, essa falsa religião, essa falsa doutrina que é apresentada pela prostituta, ela é uma religião do homem. Ele tem aparência de cristianismo, mas é um cristianismo totalmente corrompido. E Paulo já nos alerta sobre essas falsas doutrinas. Apocalipse 17:6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Que sangue é esse dos santos? Porque essa seita, ela sempre perseguiu, desde ali que o Senhor foi morto ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Esse espírito da prostituição, ele já foi elevado, trazendo para o povo falsa doutrina. E por que tantos os apóstolos, os discípulos de Cristo foram perseguidos, foram mortos? Está aí. Vi que esta mulher, esta prostituta, ela estava embriagada com o sangue dos santos, que foram perseguidos, que foram mortos, para que hoje nós aqui tivéssemos a Bíblia, as Escrituras em nossas mãos, amém? A meta da prostituta, a missão da prostituta, não é derrubar o cristianismo. Pelo contrário, ela adora igrejas, porque torna mais fácil para que as pessoas possam se achegar a ela. Ou seja, a missão da prostituta é um cristianismo rodeado por meias verdades e palavras bonitas. Às vezes, você vê um profeta falando, um falso profeta falando, tem a aparência de que tudo é certo, mas no final, ele lança uma heresia. Só que o povo se apega às verdades que foram ditas no início.
E aí o povo já está embriagado. Por isso que é muito comprometedor ficar ouvindo pregações, ouvindo revelações de falsos profetas, que eles introduzem a mensagem de uma forma correta, mas no final ela leva todos à queda, gerando a morte eterna. Isto é o perfil da prostituta, do espírito da prostituta, desta mulher que embriaga, que se embriaga, né? Que se orgulha, que gosta de quê? Do sangue dos santos, porque ela vem para o quê? Seduzir. Ela vem para seduzir, e a sedução dela, ela te atrai para a terra, ela te atrai para a terra. E porque o povo não entende que no final, aquele falso profeta, ele fala tudo muito bem certo, 90% do discurso dele é politicamente correto diante das escrituras. Porque ele faz isso? Para ele ganha confiança, mas te leva para o inferno. Porque aqueles 10%, ele vem e idolatra a si mesmo, deixa de adorar a Cristo, idolatra a si mesmo e leva milhares de pessoas para o inferno. E que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus, amém? Como eu disse no início, Satanás não pode simplesmente convencer um cristão de deixar cristão, é mais difícil. Mas através da igreja, ele vem sorrateiramente desconstituir o senhorio de Cristo para idolatrar o homem. Ele eleva o homem e retira Cristo. Mas nos 90% ele fala de Cristo, mas nos 10% ele idolatra o homem. E aí é que está. Aí que entra a idolatria, porque o crente está acostumado, ele está acostumado a achar que a idolatria é estátua, é imagem, é outra religião. Não, a idolatria dentro da igreja evangélica, que se tornou uma seita, e uma rede poderosa para levar milhares e milhares e milhares de pessoas para o inferno. Atos 20, 29, mas Paulo já nos alertava sobre o que iria acontecer. Atos 20, 29, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E isso, versículo 30. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. É isso. Percebam que Apocalipse, ele está falando, Paulo já estava dizendo, e Apocalipse está revelando a João o que Paulo já estava dizendo lá há milhares de anos. Paulo já dizia dessa igreja prostituta, desta seita que se levantaria para torcer a verdade. Ela começa com a verdade, mas ela torce a verdade. Essa é a palavra correta e perfeita. Ela torce a verdade. Ela torce a verdade e retira de você a promessa de uma vida eterna. A promessa de uma vida eterna diante de Deus. Uma vida eterna diante de Cristo. Porque o que é que o mundo pode nos oferecer? O que o mundo pode nos oferecer de forma tão passageira, tão momentânea, do que uma eternidade junto a Cristo? A noiva está trabalhando na terra para espalhar a verdade do Evangelho.
A prostituta é a resposta de Satanás para atacar a noiva de Cristo. Por isso que ela distorce a verdade. Porque a noiva de Cristo, ela está estabelecida com autoridade. E essa noiva de Cristo, ela será arrebatada para os ares. Amém? A prostituta, ela trabalha para espalhar divisão, mentiras, conflitos espirituais. E existe uma guerra travada. E a noiva, Apocalipse diz, a noiva triunfará. A noiva triunfará. Ela será glorificada nos ares junto com o teu rei. O rei, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores. A noiva será glorificada, ou seja, todo sacrifício terreno feito para que a glória de Deus se manifeste através da noiva, ela será, nós recebemos a coroa da vitória. A coroa da vitória nós não recebemos na terra, recebemos no céu, diante do nosso Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira João 4. 1 João 4. Não creiam. Olha o alerta. Olha o alerta que o Senhor está dando à igreja, a sua igreja, a noiva de Cristo que está sendo trabalhada, que está sendo adornada para encontrar com teu filho. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Mas acontece, e é por isso que a prostituta, ela não incentiva a leitura da palavra. Por que a prostituta, ela não incentiva a leitura da palavra? Enquanto a noiva, ela ensina a orar, a jejuar, a ler a palavra, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela cura. Jesus é a verdade, é o caminho. E aonde está escrito isso? Nas escrituras de Deus. E é por isso que a noiva, o trabalho da noiva é baseado nas escrituras de Deus. E por que a prostituta, essa seita, não é? E por que a prostituta, ela quer afastar os fiéis das suas doutrinas da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela desvenda, ela abre os olhos espirituais, as escamas caem e pode-se ver e entender o mundo espiritual e entender que a noiva, a legítima, a noiva, a igreja legítima que está sendo adornada, ataviada para encontrar o noivo, é que está pregando o que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que muitos perecem, muitos morrem pela ignorância da palavra de Deus. Então, quando a igreja prostituta, quando esta seita, porque a igreja é a noiva, quando esta seita, ela fala para os seus fiéis, não leiam a palavra de Deus, não dão importância ao jejum, não dão importância à oração, não dão importância à santidade, ao arrependimento, porque ela está embriagando essas pessoas. Essas pessoas, elas estão anestesiadas com o que elas podem ter na terra. Elas não estão ligadas nas promessas eternas. Por isso que esta seita, que não é apenas uma religião, engana-se aqueles que acham que é somente uma religião que é essa prostituta, porque esse espírito da prostituta, ele está sobre várias denominações, inclusive evangélicas, porque elas matam pessoas, elas estão embriagando pessoas com as falsas doutrinas, assim como Paulo já nos alertava, em nome de Jesus. Mateus 7:7 está escrito: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta, pois todo o que pede recebe,
e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, a solução eu não sei, que aquele que está me ouvindo agora, não sei qual denominação você pertence, mas você precisa, se o seu líder religioso, se ele por acaso te disse, não leia Apocalipse, você leia Apocalipse, porque está dito que ela é escrita para os servos de Deus, e ela é reveladora, sim, ela é juízo, sim, ela é julgamento, sim, para esta seita, para a prostituta e para os seus fiéis, que nesta terra resolveram adorá-la, a reverenciá-la, a adorar o homem, ao invés de adorar a Deus. E é por isso que para esta seita o juízo virá, mas para a noiva virá a glória de um futuro eterno diante de Cristo. Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, em nome de Jesus. Apocalipse 19:7. Vou voltar aqui no Apocalipse 18:4. O que me chama a atenção e o que deve também te chamar a atenção é: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre esta seita não os atinjam, não atinjam a tua casa, porque o que ela prega é passageiro, mas o que a noiva prega, ela é para todos sempre, é para uma eternidade em glória, com o nosso Senhor e Salvador para todos sempre, em nome de Jesus. Apocalipse 19:7 até o versículo 9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Glória a Deus. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Gostaria de chamar o bispo Maurício. Oh, glória a Deus. Palavra poderosa da parte de Deus. Palavra muito poderosa da parte de Deus. E o que me impressiona e o que me chamou a atenção foi a bispa Ana falando da parte de Deus acerca da escatologia. Quando ela trouxe a referência de Apocalipse, até a levita Carolina comentou comigo, mas eu não tenho dúvida que o Espírito de Deus bradou esta noite aqui. Não tenho dúvida. Você, meu amado, minha amada, recebeu instruções de vida eterna para a sua vida. Você recebeu da parte de Deus instruções, ferramentas primordiais, essenciais para a sua caminhada. Aquilo que o Espírito bradou no início, na palavra inicial, no louvor inaugural dos trabalhos. É importante que você observe o cuidado de Deus para com as nossas vidas, para com a igreja,
recebemos instruções muito importantes. Muito importantes. O diabo, ele não se apresenta como anjo de luz. Estou aqui com retorno. O diabo não se apresenta de chifre, ele se apresenta como anjo de luz, ou seja, velado. O diabo, ele é sorrateiro, ele é ardiloso. Ele não vai se apresentar para você com um tridente na mão. Ele vem no engano, com aparência de luz, mas é trevas. A apostasia, ela traz 9 verdades, mas aquela mentira é suficientemente capaz de te levar para o engano e para o inferno. O apóstolo Paulo já nos advertiu acerca dos super profetas, dos super apóstolos. Aquele que era super, aquele que é super, aqueles que sempre será super, o Rei que vive eternamente, Jesus o Cristo, ele não se autoproclamou absolutamente nada, porque ele simplesmente era. Se você tiver numa congregação que traz como recomendação não ler a palavra de Deus, nós tivemos ovelhas aqui que ficaram quase 20 anos numa congregação que a palavra de Deus é proibida, e é uma grande congregação, uma grande denominação. É claro que o nome disso, ainda que travestida de igreja de Cristo, é uma grande seita. Se a tua congregação proíbe a palavra de Deus, proíbe quaisquer dos livros da palavra de Deus, se o teu líder não repreende o pecado, não anuncia a vinda do Senhor Jesus, e está preocupado somente com o seu império e com as conquistas terrenas, caia fora. Ainda que venha com 9 verdades sorrateiramente. É impressionante, precisamos do espírito de discernimento, somente o Espírito Santo. Pregações tão emblemáticas, tão contundentes de arrependimento e santidade, 9 verdades, mas o líder que fala de si mesmo já profana um ministério que não é daquele que se autoproclama, mas cristocêntrico. Ainda que 9 verdades absolutas sejam ali empreendidas, empregadas, proclamadas, e todo mundo brade, grite, esperneie, uau, tremendo. Então vem aquele fermento que leveda tudo. E aqueles que estão nessas seitas, por isso que a bispa trouxe aqui, o inimigo ele vem disfarçado de anjo de luz, e é muito mais fácil para ele trabalhar exatamente na própria igreja do Senhor Jesus. O ministério precisa ser cristocêntrico. Se o profeta, o apóstolo, quem quer que seja na tua igreja, é o centro, é o absoluto, caia fora. Cristo é o centro. E aí você observa aquilo que o Espírito Santo trouxe nos discípulos, no seu líder. Tem amor? Tem humildade? Então tem autoridade. Se ele tem amor, e se ele tem humildade, na humildade você já começa a observar que está implícito ouvir, para obedecer e se submeter. Se o seu líder não tiver as características de Cristo, não tiver as características dos discípulos de Cristo, você precisa compreender que, ainda que pregue muito bem, ainda que tenha dons, Romanos traz, os dons e os chamados são irrevogáveis, ou seja, por alguma razão aquele líder ou aquela pessoa, ela foi legitimamente chamada para proclamar o evangelho da paz, mas perdeu
perdeu os caminhos por causa do seu próprio eu, por causa do engano. Então, Romanos, o chamado e os dons. Por isso que os dons, eles não conduzem ninguém, mas é tempo de frutos. Se vocês observarem no livro de 1 João 4:5, tratando sobre seitas, e quando o Senhor me trouxe as 8 acusações contra a igreja, eu não tinha o menor conhecimento, como de costume, daquilo que a bispa iria pregar, ainda sendo ela a minha esposa. E quando o Senhor ele traz as 8 acusações contra a apostasia, contra as seitas, contra a igreja, tinham 2 referências ou 3 que eu iria ler, mas eu só li aquela de Mateus. Mas observem, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. O mundo os ouve. É a igreja do ter, da conquista, da prosperidade, dos envelopes, dos votos. Mas lembre-se, o Espírito esta noite brada, trazendo sobre nós a capacidade de discernimento, de discernirmos aquilo que é do mundo e aquilo que é eterno, aquilo que vem das trevas, aquilo que vem da luz, aquilo que vem do inferno, aquilo que vem do céu. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós, não é presunção, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Nós temos aqueles elementos para fazermos um checklist, uma checagem acerca do líder, acerca do discípulo, acerca do anjo da igreja. Amor, humildade e autoridade. E lembrando que na autoridade só recebe autoridade quem ouve, quem obedece, quem se submete. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós pregamos o evangelho simples da cruz e do sangue. Não existe nada que desabone aqueles que proclamam o evangelho da paz, o evangelho simples, sem fermento. Se são 10 verdades, são 10 verdades, não são 9 verdades, para enxertar ali, introduzir uma pequena mentira, como conveniência de quem quer que seja. Não! Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. É simples e tão claro como o sol que brilha o meu dia. E prossegue a palavra nessa chave reveladora. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É preciso entendermos isso. Então, quando observamos nestes paralelos do joio e do trigo, das seitas e da igreja santa e ataviada, não porque tem vestes, doutrinas, daquela congregação cujo líder ele trabalha debaixo do medo do regime babilônico, como Nimrod, acorrentando pessoas, escravizando pessoas, e daquele líder que de fato ele reconcilia pessoas, daquelas seitas que excomungam, destroem pessoas, chamados, desviam, levam pessoas para o inferno, daqueles líderes que de fato reconciliam, que ainda que são amaldiçoados, abençoam. Assim nós temos a condição, a possibilidade de observarmos o Espírito Santo, o Espírito da verdade e o Espírito da mentira, o Espírito do erro. 1 Pedro 3, 21. Para arrematar aquilo que foi dito no início, quando o Espírito bradou sobre a consciência. E é preciso que compreendamos no batismo. E aqui nós podemos fazer uma projeção para o ladrão da cruz.
O batismo, ele nos salva. Então vamos lá, isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O batismo, ele tem como propósito, não um mergulho, não a limpeza do corpo físico, mas ele precisa ser estabelecido em nossas vidas por intermédio de um compromisso, um comprometimento de uma boa consciência diante de Deus. É aquilo que o Espírito bradou no início. Nós precisamos ter um compromisso diário, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou, morrendo todo santo dia. O que significa morrer todo santo dia? É reconhecer o erro, é ser humilde de pedir perdão, mesmo estando certo, pede perdão e seja filho da luz, aquele que proclama a paz, a reconciliação, como embaixador de Cristo. E prosseguindo, mais importante, o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então, meus amados, aquilo que foi mencionado, é preciso que compreendamos que não tem morte, não tem principado, não tem potestade, nada vai nos afastar do amor de Deus, porque todos os poderes, autoridades, se submetem ao Rei da Glória, a saber, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, amém? Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Então nós podemos, a igreja apostatada, aceita, e a igreja de Cristo. Aqui nós podemos observar o joio e o trigo. Aqueles que vão para o céu, aqueles que vão para o inferno. Então quantas vezes a igreja apostatada, as seitas, elas insultam o Senhor. Não somente o ateísmo, o satanismo propriamente dito, mas quanto macumba gospel, quanto ocultismo gospel, quanto satanismo gospel existe na igreja. Quantos insultos a Cristo. Porque quantas igrejas que são seitas, embora estejam travestidas de igreja, ali como um anjo de luz, mas são na verdade trevas, elas, ainda que professam, ainda que glorifiquem com os lábios, mas os seus corações, eles estão distantes. E aqui diz, você não é de Cristo, salve-se a si mesmo e a nós, debochado, insolente, prepotente. Mas outro criminoso repreendeu. O outro criminoso, com a consciência, repreendeu o pecado. A igreja de Cristo, ela repreende o pecado, repreende a injustiça, repreende a apostasia, repreende o falso profeta, repreende o falso apóstolo, dizendo, você não teme a Deus. É exatamente aquilo que o Espírito está bradando. O princípio mor da sabedoria, do temor do Senhor. Aqui já, aquele que tem a consciência, ou seja, a igreja ataviada, ela caminha debaixo do princípio do temor do Senhor, que é toda a sabedoria. Então aqui trouxe a repreensão, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença, ou seja, justos e injustos, quer seja o joio, quer seja o trigo, nós estamos debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma sentença.
nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, consciência. Existe uma consciência, é aquilo que o Espírito está apelando, bradando, uma consciência, aquilo que é a apostasia, aqueles que não funcionam através do Espírito de Deus, porque essas seitas elas operam com medo. As pessoas têm medo porque são amaldiçoadas, os céus fechados, e aí inclusive de perderem a eternidade. Mas foi consumado, não existe poder e autoridade prevalente à autoridade e poder de Cristo. É isso que precisamos entender. São pessoas que deixaram as suas Bíblias em casa. E ele diz, nossos atos merecem. É aquilo que nós proclamamos, nós merecemos. Nós somos o ladrão. Nós somos o ladrão. Na verdade, para ser bem sincero, nós somos bem pior do que o ladrão. Mas este homem não cometeu nenhum mal, ou seja, reconhecendo o justo. Quando reconhecemos a Cristo como justo e merecedor, muito embora sobre ele converteu todo o pecado e toda a nossa injustiça. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto. E Jesus está dizendo para nós hoje aqui, para o diácono William, para a bispa Ana, para a levita Carolina, para mim, para você que me assiste, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus nos garante a eternidade, porque reconhecemos na consciência de que somos de fato merecedores do castigo, ou seja, que somos pecadores. Mas combatendo o bom combate, prossigo para o alvo, até que a carreira seja encerrada, não podemos parar. E o fechamento aqui é majestoso, porque no livro de Apocalipse, de Revelação, o livro profético diz que até aqueles que os transpassaram, todo olho verá, inclusive estes. Por quê? Porque o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente este homem era justo. Então aqueles que o transpassaram, que receberam o banho do sangue da água, ou seja, o batismo espiritual, eles foram justificados. Porque assim como aqueles que o transpassaram, eu, você, os santos e os anjos, todo olho verá. Nós estaremos retornando nessa segunda fase. A primeira fase é esta que nós estamos na iminência de contemplarmos o céu, a terra em direção ao céu no arrebatamento. E o momento profético derradeiro é o céu vindo para a terra. Amém, amados? No nome de Jesus, vamos a bispa está dizendo que por alguma razão ela esqueceu de falar sobre. Você quer falar? Fala, abre o microfone. Está com o microfone aberto? Vem cá. Vem cá, é importante. Hoje é uma noite de reconciliação, uma noite de consciência, uma noite de preparação para a eternidade. Eu não poderia dizer isso. Quando as pessoas, existe uma evolução. A prostituta, essa igreja herege, essa seita herege, travestida de igreja, ela constantemente tem que evoluir. Ela tem que evoluir porque ela tem que se adaptar.
ela tem que se adaptar ao que os fiéis buscam. Então, alguns fiéis começaram a se atentar, mas a minha igreja não prega sobre a volta de membresia. Fiéis à doutrina dela, a membresia. Então, o que eu digo para vocês, que vocês precisam estar atentos em um outro comportamento, em uma outra forma desta seita se apresentar. Que é como? Ela prega a volta de Jesus. Ela prega a volta de Jesus. Ela tem aparência, ela prega a volta de Jesus. Glória a Deus. E aí as pessoas, elas se esquecem que para pregar a volta de Jesus, pregar a volta de Jesus é algo muito sério. Sabem por quê? Porque a responsabilidade de pregar a volta de Jesus é cuidar das ovelhas, para que essas ovelhas, elas andem em um caminho, que é o caminho com C maiúsculo, que é Jesus Cristo. Arrependimento e santidade. E isso dá muito trabalho, porque é um cuidado um a um, aonde tem que se olhar cada pelinho de cada ovelha, trazer a exortação aonde é preciso trazer a exortação, trazer alinhamento aonde é necessário o alinhamento. Então não basta que esta denominação ela pregue somente a volta de Jesus, porque traz sobre o ministério que prega a volta de Jesus uma responsabilidade, que é conduzir o rebanho para o pastor que virá buscar a sua igreja no arrebatamento, em nome de Jesus, amém? Era isso que eu não poderia deixar de falar. Muito bom, mas tremendo, porque eu conheço pelo menos um pastor escatologista que é exímio pregador em escatologia, no sentido de conhecimento, e o Senhor está trazendo aqui uma capacidade de discernirmos, para observarmos os padrões de comportamento. Então não adianta pregar a vinda do Senhor Jesus, escatologia, profecia, ou seja, sem viver. O id é indo, vivendo, ou seja, pregando e praticando, fazendo. É isso que precisamos compreender. Agora, é uma seita, por quê? Porque não cuida. Vai ali, prega no domingo, e as ovelhas, elas ficam desassistidas, voltam para casa, e não tem o quê? O amparo, ainda que tenha um corpo pastoral. É muito importante entendermos isso, compreendermos isso, e analisarmos muito profundamente aquilo que o Espírito trouxe neste domingo de revelação, neste domingo de proclamação da eternidade, para que você possa observar aquilo que é luz, aquilo que é trevas. Amém? Então vamos orar, no nome de Jesus. Pai querido, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, Pai. Ó Pai querido, porque Tu tens preparado. Nós sabemos, Senhor, que a nossa salvação não é por vista, é por coração. Traga sobre nós um coração segundo o Teu coração, um espírito reto e inabalável. Pai Santo, nós sabemos que o Teu rebanho é pequeno, que não utilizamos estratégias, Pai querido, conforme a direção do Teu Espírito para conquistar o mundo, porque, Pai, nós sabemos que o alimento vem do alto, e temos recebido o pão vivo, o maná do céu. Ó Pai Santo, que Tu possas estabelecer sobre as nossas vidas a mais pura e verdadeira consciência. Ó Pai querido, a consciência do pecado, a consciência, a convicção da salvação. Ó Pai querido, debaixo, Pai querido, daquele tripé, daquele trinômio, amor, humildade, autoridade. O amor, ele é o maior de todos. E a humildade é uma característica daqueles que ouvem, obedecem e se submetem. Que possamos, Pai querido, com os aprendizados do Teu Espírito, esta noite, fazermos essa aferição individual, na busca individual, para o arrependimento individual, porque o grande avivamento, o qual estamos atravessando, é o avivamento individual. Ó Pai querido, que a Tua igreja possa ser visitada,
que o teu povo possa ter uma semana rica, próspera e abençoada, com as mais poderosas e ricas bênçãos do Calvário. Ó Pai querido, guarda o teu povo, e que possamos, Pai querido, no próximo domingo, na próxima semana, ó Pai querido, até que o Senhor Jesus venha em glória, Pai querido, todos da família natural, espiritual, ministerial, Pai querido, chegarmos ali no domingo com vida e saúde. Ó Pai querido, afasta todo o mal das nossas tendas. Ó Pai querido, que Tu possas, Pai querido, decretar falência, Pai querido, dessa peste sobre esta nação, sobre este estado e sobre esta cidade. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens, Pai querido, sobre esta cidade, sobretudo, guardado as vidas. Ó Pai querido, nós temos, Pai querido, pouquíssimas baixas nessa cidade, e decretamos que nenhuma vida mais se perca, Pai querido, por amor do Teu nome, Pai querido. Ó Pai santo e poderoso, que Tu possas, Pai querido, visitar-nos, Pai querido, nos trazer vigor, Pai querido, para que possamos orar sem cessar e vigiar, e nas madrugadas levantando, proclamando, profetizando, bradando com autoridade, porque estamos no amor, e onde tem o amor não tem medo. Não tem medo, mas tem a convicção, a consciência de quem Tu és, de que estamos diante do eu sou. E isso basta. Pai querido, Te agradecemos pelas Tuas ricas bênçãos e misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, para a louvor e glória do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus, amém. A graça, a poderosa, gloriosa graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo, nosso Senhor Jesus, e as consolações, doces consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja. E a igreja diz amém.